Hello guys, bem-vindos à minha primeira live. Vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal chega. Hello, how are you? Hello Mel. Oi, tudo bem? Vou mandar beijo para meus amigos que estão online. Hello, Roseli. Roseli é minha aluna querida, né, Roseli, que mora lá na Califórnia. Começou há pouco tempo a fazer inglês comigo, mas a gente tá fazendo um intensivo, né? Hoje é dia do fã. I'm great. And you, Roseli? How are you? Quem mais? Vamos chegar, pessoal. Blue Bamboo. Hello. Ah, te adoro também, querida. O pessoal tá chegando. Tá. Então, good, great. English big time. Hello. Angélica. Tudo bem, Angélica? Denis. E aí, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, hoje é a primeira live da Smart English. Eu recebi vários comentários, tá? Com pedidos de temas pra gente fazer essa live. Então, primeiramente, eu quero agradecer a você que participou, tá bom? Pessoal que deixou comentário lá no Story. Hey, everyone! Cristina, tudo bem? Gilmara, pessoal chegando. Muito legal. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal, tá? Então, voltando, eu quero agradecer a você que entrou em contato pelo Story, deixou lá a sua opinião, me ajudou a escolher o tema, porque a primeira live é muito difícil, né, gente? Mas eu tinha muita vontade de estar aqui com vocês, fazer essa interação, porque é importante a gente se conhecer, né? E tem muita participação, tem um pessoal falando, teacher, fala um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua história, fala da Smart English, e foram vários pedidos. Muitos pedidos eu recebi pelo direct e muitos pelo story. Thanks, Melissa, thank you. Divulga aí, gente, chama o pessoal que está estudando inglês. Então, o tema escolhido foi pronúncia e sotaque. O pessoal entrava em contato e falava assim, eu quero saber sobre pronúncia, quero saber sobre sotaque. Aí eu fui mandando mensagens pelo direct para entender o que realmente vocês queriam saber sobre pronúncia, né? E aí eu percebi que as pessoas, elas têm um grande problema com pronúncia. O maior problema das pessoas são, eu quero falar como um americano, como um nativo, e eu não consigo. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Diferença entre pronúncia e sotaque, que é a primeira coisa que vocês têm que saber. E como a gente faz para melhorar isso, isso é importante, não é? Tá legal? Antes disso, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Gisele Bertelli, eu sou professora na Smart English. Tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram, então quem quiser acessar, vai lá no YouTube, procura Smart English. Tem bastante dicas de inglês, tá? Eu sou formada em letras pela Universidade Camilo Castelo Branco de São Paulo, letras português e inglês, e dei aula muitos anos na minha vida, principalmente no estado. Eu era professora concursada do estado até esse ano, então há mais ou menos uns 7 anos eu dei aula no estado, e como professora de português, mas principalmente em inglês. E eu sempre trabalhei voltado ao inglês. Há muitos anos eu estudo inglês, né? A pronúncia tem que ser correta, ok? Great. Isso, o sotaque depende de onde você nasceu. É isso aí. Então, eu sempre trabalhei muito com inglês, seja como recepcionista em hotel, atendente, professora de escolas particulares de inglês, até que eu cheguei um momento da minha vida que eu falei, não, chega, eu quero trabalhar com isso, eu quero dar aulas particulares, eu quero trabalhar com pessoas que gostem do inglês, que querem aprender, eu quero ter esse retorno, eu quero viver do inglês. Foi aí que eu comecei a trabalhar na Smart English com aulas online. O legal das aulas online é poder alcançar as pessoas onde elas estiverem. Por exemplo, a Roseli aqui, que está online, é uma das minhas alunas que moram lá na Califórnia. Então, isso é muito legal. Bom, chega de falar de mim e vamos, agora que tá todo mundo aqui juntinho, vamos falar do tema. Então aqui o pessoal tá falando pronúncia e sotaque. Qual que é a diferença? Ok, let's start with accent. Vamos começar com o sotaque. Sotaque, gente, é a sua identidade. Sotaque, ele mostra de onde vocês vieram. Oi, minha aluna querida de Miami chegou. Hello, how are you? Kisses. O sotaque, ele é a sua identidade.
entendeu? Ele mostra de onde você veio. Não tem nada a ver com pronúncia. Não existe, pessoal, prestem bastante atenção, guys. Não existe questão de sotaque certo ou errado. Sotaque é sotaque. E é muito bonito, tá bom? Conheci um cliente que fala português e percebi que ele era americano. Viu que legal? É muito bom. Então, por exemplo, vamos falar em português, né? A palavra porta. Porta. Cada região do Brasil vai pronunciar a palavra porta diferente. Então, isso é o sotaque. Então, vamos dizer que você é carioca. Como é que você fala porta? Porta. Tem algum carioca aí? Tem? Se você é de São Paulo, você fala porta. Porta. Você é paulistano? Se você é do interior, você fala porta. Porta, porteira, portão. Isso daí vai atrapalhar a forma como as pessoas... vai atrapalhar o entendimento do que você tá falando? Não, gente. Claro que não. Se você falar porta, porta ou porta, todo mundo vai entender que é o objeto ali que você abre pra entrar, fecha, quando você sai. É a sua porta. Então, independente do seu sotaque, não tem certo nem errado. É porta, tá ok? Agora, se você falasse pra mim assim, por favor, fecha a porca. A porca? A porca. Aí você vai ficar procurando porca, o animal, ou a porquinha ali do parafuso. Aí é pronúncia. Você... Ah, beijo, Mel. Você tá pronunciando errado. Isso não dá. Você tem que pronunciar corretamente. Agora, o seu sotaque não interfere em nada. Não tenha vergonha do seu sotaque. Seu sotaque é a sua história, a sua raiz, de onde você veio. Isso é muito lindo. Sou do interior de São Paulo? Ah, legal. Eu morava na capital de São Paulo até um mês atrás e agora também tô morando no interior de São Paulo. Então a minha porta está ficando porta. E aí a gente tem sotaques em inglês também. Dentro dos Estados Unidos, nós temos os texanos, eles falam diferente dos nova-iorquinos. Então, cada região dos Estados Unidos vai ter um sotaque diferente. Dentro dali, tem muita coisa também. Tem pessoas também que zoam o sotaque de outras, que dão risadas, que fazem pouco. Eu acho isso um pouquinho, não, muita falta de inteligência. Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a coisa mais linda. As diferenças é que fazem a gente se completar, vocês concordam? Então, sotaque é a coisa mais linda. Então, lá dentro tem sotaque. Tem o inglês britânico, que tem o sotaque dele. Aí... Cadê a Erivânia? Beijo. Manda um oi aí, Erivânia. Então, tem o sotaque britânico, que é o inglês, diferente do sotaque americano. E isso, tomate... A Zeli sempre mata. E isso não vai fazer, e isso a Bruna Marquezine, muito legal, isso não vai fazer com que atrapalhe o entendimento. O que é importante na língua inglesa? O que é importante em qualquer idioma? A gente se entender, não é verdade? Quando eu passo a mensagem para você, você entende a minha mensagem e você responde de acordo com o que eu te perguntei. Então, se eu tô falando de abacaxi, você tem que me responder sobre abacaxi. Você não vai me responder sobre salada de batata. Então é isso, é a gente se entender aqui. Oi, André, tudo bem? Tô muito feliz com a presença de vocês aqui, gente, tá muito legal. Então isso não interfere em nada. O que a gente tem que entender é que a gente tem que aprender a se comunicar. Então, eu tenho inglês bom? Eu tenho. Por que meu inglês é bom? Porque eu compreendo o que você fala e eu respondo de acordo com o que você me perguntou. Eu consigo me comunicar com você. Pro inglês ser bom, eu não tenho que imitar o sotaque do americano. Eu não tenho que imitar o sotaque do britânico. De forma alguma. Eu tenho que me comunicar. Isso é coisa da gente, de brasileiro, que a gente quer imitar o pessoal que tá lá fora. A gente quer imitar o americano, é o sonho americano. Não tem necessidade. Se você vir um japonês, um alemão, um russo, um francês falando inglês... Eles não estão nem aí, gente. Eles não estão preocupados em imitar sotaque de ninguém. E cada um tem a sua identidade. Esses dias eu tava aqui falando, desculpa, com uma aluna minha. Ela mora lá na Califórnia também, só que essa aluna, ela é americana, né? Ela não é brasileira que tá morando lá. E ela faz aulas de português comigo, português para estrangeiro. E eu tava falando pra ela assim, você acha que eu tenho um sotaque carregado? Ela, o que é um sotaque carregado? Você acha que eu tenho um sotaque
muito brasileiro, que eu, né? Quando eu tô falando assim, as pessoas já, ó lá, brasileira. Ó lá, brasileira. Aí ela falou pra mim assim, nunca percebi, nós não ligamos pra isso aqui nos Estados Unidos. Nós não nos importamos com isso, porque os Estados Unidos é uma mistura de cultura, de raça, de pessoas de tudo que é lugar, de todo o mundo. E tem mexicano, tem argentino, tem francês, tem japonês, tem italiano. É uma mistura muito legal. Então ela falou, aqui é tanta mistura de sotaque que ninguém tá ligando pra isso. O que a gente liga é se a gente tá entendendo o que cada um tá falando. Hoje em dia a gente nem sabe qual é o sotaque dele, qual é o sotaque daquele, porque tá todo mundo lá, tá todo mundo misturado. Não, a gente não se preocupa com isso. Isso é mera, como que eu posso dizer? Ela é uma superficialidade, é uma coisa superficial, tá? Vamos aprofundar, vamos pensar no que é importante. E aí ela falou assim, no meu bairro mesmo, onde ela mora, ela falou, é muito, muito misturado, principalmente tem muito espanhol. Então assim, não tem nada a ver, o que as pessoas procuram aprender quando estão morando lá fora é pronunciar corretamente. Agora a gente vai chegar na pronúncia. É isso aí, Josivan Gonçalves. Eu só quero falar bem inglês. Sotaque é importante, mas prefiro falar inglês e ser entendido. Nossa, concordo muito com você. Então o sotaque não é tão importante. O importante é a pronúncia. Pronunciation. Você tem que se preocupar com isso. Porque a pronúncia é diferente. Se você vai falar café e você fala coffee, você está pronunciando café. Agora se você fala cough, você tá falando tossir. Aí é diferente. Aí não é o seu sotaque brasileiro, não é o seu sotaque americano, não é o seu sotaque espanhol. É a sua pronúncia que não está certa, tá bom? E lembra quando eu falei assim, que em vez de você falar fecha a porta, você fala fecha a porca? Aí atrapalha o entendimento. É questão de pronúncia errada. Então se eu falar pra você I want a coffee, só que você entra lá no restaurante, lá na lanchonete, você fala assim, I want coffee. Please, I want coffee. A atendente vai ficar olhando pra sua cara assim, tipo, ela quer tossir? E ela vai ficar esperando, e você vai ficar esperando o café, e ela vai ficar esperando você tossir. Por quê? Não, se errou a pronúncia. Se você pronunciou errado, linda é você, Mel. Se você pronunciou errado, você causa confusão. Então a pronúncia, guys, tem que ser perfeita. Pronúncia, não é sotaque. Então, por exemplo, se você fala assim, I am well, eu estou bem. Tanto faz se você vai falar assim, I am, que todo mundo pega com isso, né? Ai, brasileiro fala esse I. Em vez de live. Não importa, você tá sendo entendido. Então, se você falar I am, em vez de você falar I'm, não tem problema. Aí você fala assim, I'm well. Você tá falando com sotaque. Se você falar I am well, você não tá falando com sotaque. Mas eu tô entendendo a sua mensagem. Você tá dizendo eu estou bem. Legal. Tanto faz o seu sotaque. Se você fala I'm well or I am well. Tanto faz. Você está falando o inglês certo, tá? Você tá se comunicando. Agora, pronúncia errada. Ao invés de você falar I'm well, você fala I'm will. Aí você tá falando eu sou Will. Caramba, olha só, você tá falando uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Aí, por que pronúncia é importante? Tem que trabalhar a pronúncia. Por conta disso. I would like to take a coffee. Isso, coffee. Café, não cough. Tossi. Isso aí. Então, se você fala I'm Will, você tá pronunciando errado e você tá dizendo eu sou Will. Eu sou William. Poxa, eu te pergunto como você tá e você fala eu sou Will. Mas ela é uma moça, ela é uma mulher. Aí causa confusão. Igual a questão do café. I would like a cough. Eu tô falando eu gostaria de uma tosse. Então quer dizer, eu gostaria de tossir, eu vou tossir. I want cough. Então eu preciso falar certinho nesse sentido de pronúncia. Agora, a questão, se você coloca lá o live, você fala live. Se você vai falar take, você fala take, porque o seu sotaque é brasileiro e o brasileiro ele tem esse costume de falar a mesma vogal no final das palavras. Isso não tem problema, guys. Não tem. A gente não tem que ficar impressionando ninguém. A gente não tem que falar igual o americano.
Porque quando você foca nisso, você bloqueia. É aquela hora que dá o branco. Ah, vamos fazer uma conversação aqui em inglês? Ah, mas ele tá reparando no que eu não consigo falar aquele direito, eu não consigo falar aquele I, aquele R. Eu não sai um R, sai R. Não consigo. Ah, ele vai rir de mim, ele vai falar que eu tô falando errado. Tudo isso é o seu autobloqueio. Você não consegue falar inglês de medo de errar, você não se arrisca e você não aprende. Então a gente tem que parar de se importar com a opinião das pessoas e se jogar. Vai lá, coloca a cara, arrisca e acabou. Põe a cara no sol, querida. Quer aprender a pronunciar direitinho? Beleza. Joga lá a palavrinha, tem um site bem legal, que é o www.dictionary, né, dicionário em inglês.com. Esse site, você vai lá na lupinha e digita a palavra que você quer saber qual é a pronúncia. Aí você coloca a palavrinha lá e ele fala pra você, tá? Você escuta a pronúncia e aí você treina, tá legal? Você pode jogar até no Google Tradutor, mas não indico muito o Google Tradutor não, que ele dá umas mancadas. Dificilmente ele dá umas mancadas no sentido de pronúncia. Mas pra traduzir, pelo amor de Deus, não usem, eu imploro pra vocês o Google Tradutor. O Google Tradutor é totalmente mecânico, ele faz umas loucuras, gente. Edu, querido, beijo. Nice tip, thanks, Pedro. Então, assim, não vamos se preocupar. Agora, se você chega em mim e fala assim, ó, teacher, eu quero aprender, aí não é pronúncia, sotaque, eu quero ter sotaque irlandês. Quero ser chique, quero ter sotaque australiano. Eu quero ter sotaque britânico. Eu quero ser chique, quero ter sotaque americano. Eu quero que as pessoas achem que eu nasci em New York. Tá, por que você quer ter esse sotaque? É pra agradar as pessoas? Oxford, muito bom. Ou é pra você? Porque o seu sonho é falar igual lá a atriz de Hollywood. Se for pra você, faça. Estude, vai atrás, coloca a cara mesmo, vai, se enche lá de listening, assiste muitas séries, vai falar que nem a menina lá de Beverly Hills. Se for pra você ser feliz, faça isso. Agora, se for... Quanto tempo eu estudo de inglês, Mel? Ah, minha vida inteira. Isso é uma boa ideia pra gente fazer uma live, hein? Pessoal que entra em contato falando que quer aprender inglês em 2 meses. Isso aí é assunto pra gente conversar depois. Mas enfim, se você quer aperfeiçoar o seu sotaque, se você fala, eu não quero falar com um sotaque que me identifique como um brasileiro, como de tal estado, eu quero falar com um sotaque parecido com esse pessoal aí, os nativos, pessoal lá, tal, porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque eu acho legal, boa, vai lá, faz. Agora, se você tá preocupado com sotaque, porque vão rir de mim, porque eu vou falar errado, gente, nem dá bola pra essas pessoas, tá? Você estuda, você se acaba de estudar, você lê, você assiste filmes, você assiste séries, você estuda pra você se preocupar com o outro, que o outro vai rir de você, e esse outro que vai rir de você por causa de sotaque, não sabe nem o que é a pronúncia, o que é sotaque, você tá pronunciando certo. Se você tá pronunciando certo, tá perfeito. Pronunciou certo, não vai ter erro, não vai ter confusão, não vai ter problema da gente não se entender. Pronunciou certo, ótimo. Sotaque é outra história. Tenha orgulho das suas origens, tenha orgulho das suas raízes. Esse cara aí que ri de você por causa do seu sotaque, muitas vezes, ele nem estuda, ele nem sabe o que ele tá falando. Então você vai dar opinião, né, pra essa pessoa? Então, a sua opinião é mais importante. A sua opinião, o que você acha de você, seu esforço, tudo isso aqui é importante. Então, tira essa neura de eu vou falar errado. Pronúncia, a gente vai aperfeiçoando a cada dia. Então, não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois. É isso? A carroça na frente dos bois. Isso. Não adianta você chegar num curso de inglês e falar assim, mas eu tô falando errado. Gente, calma. Vamos por partes, tá? Não adianta você não saber nem o que é o verbo to be e você já querer lá falar igual um americano. Não é assim, tá? Tem questões de imersão, intercâmbio, tem muita coisa que você pode fazer lá na frente depois que você já souber falar inglês, né? Nada que você não possa já ir aprendendo a falar bonitinho, tudo. É isso aí, Josivan. Tenha confiança na hora de falar inglês. Se você tirar da cabeça que estão te analisando, porque não tá te analisando, você relaxa e você fala.
tá? O seu bloqueio é que na hora, em vez de você pensar no que você tem que falar, quantas horas seria ideal pra estudar? Boa pergunta, Fernando. Meu esposo acha fofo o meu sotaque. Ah, que bonitinho! Exatamente isso. Eu tenho uma amiga americana que eu converso com ela e eu lembro de um caso, vou contar aqui pra vocês. Eu falava, muito tempo atrás, eu falava, ao invés de eu falar foto, que é picture, eu falava picture. E aí dava um sentido de fotozinha, fotinha, pequenininha. Esse i no final, ele dá esse sentido lá no inglês. Então eu falava picture. E ela falava assim, tem uma palavrinha que você pronuncia diferente, mas eu não vou te contar o que é, porque você vai parar de falar e eu acho fofo. E eu, fofo? Eu tô falando errado. E ela tá falando que é fofo, que vergonha. Não, enchi o saco dela até ela falar que palavra que era. E aí ela falou que eu falava picture em vez de picture. A partir desse dia eu comecei picture, o dia inteiro em casa. Até sair o picture. E aí ela falou, tá vendo? Eu achava tão bonitinha, né? É isso aí. Tão charmoso, isso mesmo. A Erivânia falou, aqui as pessoas acham charmoso. Essa aqui é a minha aluna que mora lá em Miami. E ela falou, acha charmoso. Gente, eles acham charmoso, eles acham fofo. Eles falam que o nosso sotaque, o sotaque brasileiro, é um sotaque fofinho, cute. Por quê? Porque tudo que a gente fala, a gente pronuncia aquele i no final. E aí fica parecendo que a gente colocou um y. E fica parecendo que tudo é pequenininho, tudo é no diminutivo. Aí a gente quer imitar eles, fica uma coisa estranha. E a gente perde todo o nosso charme. Não, vamos mostrar a nossa essência, né? A gente é brasileiro e a gente se entende e a gente rala e a gente aprende e é isso que importa. Quantas horas ele me perguntou, né? Quantas horas seria importante estudar por dia? Olha, o ideal seria você treinar um pouquinho por dia. Não precisa nada de exagero, tá? É musical, isso aí. Sotaque brasileiro é musical, bonito. Não precisa estudar muito. Um pouquinho por dia. Faz listening, leia, assiste séries, podcasts. Gente, tem vários podcasts na Play Store, na Apple Store para baixar, gratuito. Tem tanto britânico quanto americano. Eu aconselho vocês escutarem todos os tipos de sotaque. Não se prenderem somente aos americanos. Porque quando vocês tiverem que falar com alguém de outro país, que não é americano, que tá falando inglês, você não entende. Quando eu trabalhei num hotel como recepcionista numa cidade aqui de São Paulo, eu sofri um pouco, porque eu achei que eu fosse atender americano, que o pessoal que chegasse lá fosse falar inglês comigo ou era americano, ou era britânico. E tinha um pessoal, porque tinha uma fábrica do lado, tinha engenheiros, né, um pessoal que vinha trabalhar, uns homens de negócio e tudo, fazer negócio. E eles vinham de todas as partes do mundo. Então vinha japonês, chinês, árabe. Nossa, gente. Você ouvir um árabe falando inglês, né? É difícil de entender. O japonês é muito difícil de entender. E assim, eles não estão nem aí. Eles estão preocupados com o sotaque, não. O negócio dele é pronunciar certo, que é o importante. E realmente, o importante é você pronunciar certo. Oi, Nádia! Nádia mora lá na Filadélfia, tudo bem? Dou aula pros dois irmãos dela. Muito legal, né? Beijo. E é aquilo que eu falei. Se preocupe em pronunciar direito para não causar confusão, tá? Para você não falar que você quer pedir um café e você tá dizendo que você quer tossir. Para você não falar eu estou bem, I'm well, e você falar eu sou will, I'm will. Isso aí dá problema. Então, vai lá, pesquisa, entra. O indiano, nossa, o indiano é complicado. Imagina eu no hotel, ficava desesperada. Na época só eu falava inglês, eu tinha que atender check-out. E o pessoal ia fazer check-out, eles queriam correr, queriam ir embora logo. E eu tentando entender o que eles tinham consumido no quarto, que quarto que eu tinha que fechar, eu não entendia nada. Porque era um indiano falando inglês, aqui um francês falando inglês, e eu não entendia. E é assim. Então, eu aconselho vocês a ouvirem podcasts de toda a parte do mundo. Assiste filme. Não assiste filme com legenda em inglês só de Hollywood. Não assiste filme com legenda em inglês só da Inglaterra. Tenta assistir de todas as partes do mundo. Tenta ouvir as diferenças de sotaques dentro dos Estados Unidos. Cada estado tem o seu jeito de falar. Você vai acostumar o seu ouvido. Então, quando você sair pro mundo, quando você tiver que falar com todo mundo, vamos dizer que você vai trabalhar no atendimento telefônico, e você tem que falar com empresas de toda a parte do mundo. Não vai vir aquela vozinha americana só pra você. Vai vir de todos os lugares.
Então é muito importante vocês treinarem o ouvido, tá bom? Treinem bastante o ouvido, ouvindo diferentes podcasts, diferentes áudios, diferentes sotaques, tá ok? Então é isso, guys. Hoje o assunto era esse, diferença entre sotaque e pronúncia. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria passar pra vocês, que na verdade é: pronúncia é importante. Trabalhem com uma pronúncia perfeita. Pesquisem a pronúncia, vão nesses dicionários online, deem uma olhadinha lá, mas não se preocupem com sotaque. Sotaque é a sua essência, é a sua raiz, é de onde você veio. Não tenha vergonha de onde você veio, não tenha vergonha de você ser brasileiro, tá bom? Você tem, obrigada querida, você tem que entender que você tem que se comunicar. O importante é isso. Eu consigo passar a mensagem para quem tá me ouvindo, eu consigo entender o que a pessoa tá falando comigo e tá maravilhoso. É isso que é falar uma outra língua. Se você não se preocupar com isso, você decola no seu inglês, você tira essa neura de vão rir de mim, eu vou errar, eu vou falar errado. Você relaxa e fala. Azar de quem tá achando que eu tenho sotaque, eu não tenho sotaque. O importante é que eu tô aqui, tô arrasando, tô falando, estudei, tô colocando em prática e vou aprender cada vez mais. Tá bom? Obrigada por todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou. Primeira live não é fácil, a gente fica tensa, fica nervosa, mas eu amei vocês estarem aqui. Eu tô querendo fazer uma live toda semana, tá bom? Vou ver se eu consigo fazer sempre na segunda-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, aqui o horário de Brasília, pra gente se encontrar. Espero vocês me mandarem temas. Se vocês têm alguma dúvida, vocês querem saber alguma coisa, manda pra mim, tá? Manda lá, deixa nos comentários. Segue a página Online Class, marca lá os seus amigos que querem estudar inglês e manda pra mim. Ai, que bonitinho, é isso aí, tá? Mandem os temas que vocês querem ver nas lives. Eu achei bem legal, é muito gostoso isso, gente, eu amei, vou fazer direto. Essa interação, conversar com vocês, amei, tá bom? Kisses for you, see you there, bye. E o pingo bagunceiro, na coisa feia. Bad boy.